Ásia levou Paulo à reflexão. O que significa ser um apóstolo? O que significa meu Senhor ter me chamado? Paulo. O que significava para ele? Então ele descreveu assim: em nós opera a morte, mas em vós a vida. Sabe como ele descreve no capítulo 6? Esse podemos ler? Olhe lá, por favor. Esse capítulo impressionante. Vamos ler apenas os versos finais desse pequeno trecho. 2 Coríntios 6, ele começa no verso 4. Em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus. Está vendo aí? Verso 4. Agora, olha o verso 9. 2 Coríntios 6, 9. Como desconhecidos, e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo. Está vendo de novo? A mesma ênfase. Contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres. Consegue entender esse versículo? Paradoxo da vida cristã, irmãos. Pobres, mas enriquecendo a muitos. E ele resume com essa frase linda e impressionante: nada tendo, mas possuindo tudo. Então, a sentença de morte, assim chamada, no capítulo 1, levou Paulo à reflexão. O que significa o chamado para ser um apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo? Quando nós pensamos daqueles que hoje a si mesmos se chamam apóstolos, oh, meus irmãos, quanta diferença há. Quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele vai também falar sobre esse chamado apostólico. Ele vai dizer assim: até agora, nós temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Paulo foi levado a essa reflexão especialmente por causa dessa tribulação que lhe sobreveio na Ásia. Último elemento, terceiro, mais uma reflexão. É claro que se Paulo passa por uma experiência que ele diz que chegou ao ponto de desesperar da própria vida, em outras palavras, sem recursos, como dissemos, então olha o capítulo 5 de 2 Coríntios, olha os primeiros versículos. Mais uma reflexão. Paulo foi levado à reflexão sobre o que é a vida plena. Quero repetir isso, irmão. Paulo foi levado à reflexão sobre o que é vida plena. Então vamos ouvir as palavras dele sobre o que é vida plena. 2 Coríntios 5. Sabemos que se a nossa casa terrestre é uma metáfora para o nosso corpo, este tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. É por isso que neste tabernáculo gememos. Está vendo de novo aí a expressão alusiva a essa sentença de morte? Aspirando por ser revestidos da nossa habitação celestial. Que linda palavra. Paulo era um poeta, sem dúvida, não é? Olha que palavras ele usa para descrever a natureza humana, o tabernáculo terreno, o tabernáculo celestial, o corpo glorificado, que vamos ver à frente. Aí ele continua: se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo, neste corpo, gememos angustiados, não por queremos ser despidos, ou seja, nós não gememos para morrer, nós queremos morrer, não. Nós gememos não para sermos despidos, mas gememos para sermos revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos a garantia, o penhor do Espírito. Portanto, sempre temos bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Que linda reflexão, não é? Derivada da sentença de morte, a experiência desesperadora na Ásia, descrita no capítulo 1, ou referida no capítulo 1. É por isso, verso 9, que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe ser agradáveis. Então, essas são as três maneiras em que essa sentença de morte influenciou profundamente
a vida de Paulo após então essa experiência que ele não descreve, mas cita com relação à Ásia.